no Moodle e também na página, mas a ideia não é desestimular que vocês assistam a reunião no momento não, tá? Mantenham a frequência aqui, porque esse momento é o momento único que a gente tem para poder fazer esse contato ao vivo, né? Ou seja, para vocês tirarem as dúvidas de vocês na hora que ela pintar, tá? Então não deixem de participar das atividades. Eu tenho percebido uma frequência um pouco menor, pelo menos hoje, não sei se a galera ainda vai entrar, mas hoje já tem alguns alunos me avisaram que não iam poder, porque estão envolvidos em outras atividades nesse horário, né? Eles já tinham se programado para outras coisas, mas a ideia é de que vocês estejam aqui sempre nesse momento para a gente poder tirar as dúvidas, tá? Inclusive, na última aula, eu achei bem bacana esse modelo, o pessoal fazendo as perguntas no chat ali, não precisa abrir o microfone se quiser, tá? Se quiser abrir o microfone, para mim é melhor, eu acho que fica mais dinâmico, até porque eu ainda tenho uma dificuldade de organizar direitinho esse negócio aqui, esse paranauê aqui do chat, tá? E aí eu quero só avisar vocês que eu vou abrir a chamada aqui pela extensão sempre no iniciozinho da aula, mais ou menos 2h10, tá? E no final da aula, quando estiver encerrando a aula, eu também eu faço um print aqui também da frequência da chamada da galera, tá? E aí, como eu já expliquei nas outras aulas, a ideia não é cobrar presença, tá? Ou seja, a presença de vocês vai ser cobrado lá naquelas atividades, tá? Dos textos que vocês estão fazendo semanalmente, tá? Mas se lá no final do ciclo, né, vocês estiverem precisando de alguma coisa, de alguma pontuação, se estiverem precisando, né, de algum registro, tá? Isso aqui também vai contar, tá? Eu vou poder puxar, porque, aliás, uma das grandes dificuldades, né, da gente é conseguir materializar o processo, tá? Porque eu mesmo, fica difícil para mim saber o quanto vocês estão acompanhando a disciplina, tá? É por isso que, para mim, as minhas formas de visualização desse feedback são as participações das atividades síncronas, né? E de quanto vocês estão conseguindo acessar lá, né, no Moodle e deixar aquele textozinho. Não consegui a atividade de presença da segunda semana, deu um erro de envio e eu só anotei hoje. Gustavo, faz o seguinte, isso, aliás, é uma coisa interessante. Toda vez que vocês forem fazer a atividade, eu recomendo que vocês façam a atividade no Word, né? E aí depois você corta ali, né? Salva, e aí você corta e cola lá na atividade, porque o Moodle realmente está tendo algumas instabilidades, tá? Originalmente, eu ia fazer a minha disciplina no meu blog, né, no blog lá que vocês colocaram lá, no blog que eu montei durante a pandemia. Mas aí eu pensei, não, mas o Moodle, a galera vai ter que entrar mesmo, é algo mais institucional, né? Vocês vão ter, né, de qualquer forma, que aprender a mexer naquela plataforma, e vai também divide as turmas direitinho, aí eu acabei usando o Moodle. Eu, particularmente, me arrependi um pouco, tá? Porque o Moodle realmente é uma plataforma que tem tido muita instabilidade, né? Eu estou repensando aqui se nos próximos ciclos, né, na galera lá do primeiro ano, do segundo ano, eu vou continuar no Moodle ou se eu vou abrir no blog, tá? Que é bem mais simples. Tá? Mas aí, de qualquer forma, para a gente agora, que já está correndo a disciplina do jeito que está, não cabe a gente sair ali do Moodle, não. Eu vou manter ali. E toda vez que vocês tiverem, a Ana aqui acabou de relatar que também está tendo o mesmo problema, e toda vez que vocês tiverem esses problemas, tá? Tentam repetir repetir o processo. Se não conseguir repetir o processo, encaminhe o texto pelo e-mail, né? Vou até deixar aqui o meu e-mail aqui, novamente, vou digitar aqui. Esse aí é o e-mail, tá aí no texto aí. Vocês podem encaminhar, tá? Por e-mail, que eu vou conseguir ter acesso a esse material também. Tá? Lá eu tenho recebido as dúvidas,
tenho recebido essas questões aí que algumas pessoas têm tido problemas de acessar, tá? Mas a prioridade é que vocês continuem tentando lá, porque, como eu falei, até por uma questão de organização, eu estou agregando tudo ali ali naquele, agregando ali na plataforma, né? Pela questão mesmo da materialidade, porque a gente está num momento bem complicado, e aí depois, se tudo acontecer normalmente, se tudo correr bem, não vai ter problema nenhum. Mas a gente tem que estar sempre pensando nos problemas, né? Eu não consegui enviar, e coisa e tal. Bem ou mal, a gente está correndo o ano. É uma disciplina, a gente está correndo a disciplina normalmente. Então, vocês vão ser avaliados de uma forma diferente? Vão ser de forma diferente. Vai ser tudo pesado? Vai ser tudo pesado. Mas, de qualquer forma, vocês estão passando pela disciplina e estão sendo avaliados, né? Então é interessante a gente ter essa materialidade, ter um lugar, um repositório oficial onde as atividades estão sendo deixadas, tá? Mas em todo caso, aí tanto o Gustavo quanto a Ana, se vocês perceberem que essa questão está dando muita treta lá no Moodle, aí vocês encaminhem, né, com o título direitinho, tá? Texto, segunda semana, né, geografia, atividade, né, de presença, e me manda lá para o e-mail que eu vou conseguir, né? Eu estou montando aqui agora eu estou montando uma planilha para poder lançar as atividades, lançar a pontuação de vocês, tá? E aí eu consigo avaliar e colocar lá para vocês. Na sétima semana, para mim, assim, meu objetivo é expor essa planilha para vocês, eu colocar lá a pontuação de todo mundo, tá? Para vocês, né, terem esse feedback de quanto vocês passaram, a nota e coisa e tal. Tudo bem? A Karen que está perguntando, Zé, você vai passar alguma avaliação diferente dessa atividade de presença? Sim, vou passar, inclusive vou passar hoje, tá? Lá na atividade, lá no primeiro vídeo que eu fiz, aquele vídeo de introdução, eu expliquei um pouquinho que a gente vai ter duas notas, né? Vocês vão ter duas notas, basicamente. Vocês vão ter essa nota que é individual, que é a atividade de presença, que vai ser, na verdade, a somatória das atividades de presença, tá? E a gente vai ter uma atividade em grupo que eu vou passar agora para vocês, mais ou menos como que vai ser. De qualquer forma, na semana que vem, eu também já vou deixar um texto lá, tá? Para caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Não, tudo bem, cara. A questão é a seguinte, a atividade em grupo, que eu vou pedir para vocês fazerem, e é claro que a gente está numa situação de pandemia e eu não quero que vocês se reúnam fisicamente, tá? Não é o intuito. Mas como vocês estão mexendo, todos nós estamos tendo que aprender a mexer nessas novas plataformas, eu pensei, tá, em algum tipo de atividade que também não sobrecarregasse vocês, mas que vocês pudessem fazer de forma coletiva, tá? Mesmo que fosse de forma virtual. Então, para mim, a melhor opção que me passou é a produção de um pequeno vídeo, tá? A minha ideia é de que vocês façam um pequeno vídeo, tá? E aí esse vídeo, algo entre 5 e 10 minutos, tá? Em que vocês vão, né, discutir, tá, alguns dos conflitos que estão propostos lá na sexta e na sétima semana. Tá? Se vocês olharem lá no calendário que está no início da disciplina, vocês vão poder ver que a gente vai discutir alguns conflitos. A gente vai falar um pouquinho sobre a Venezuela, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do Estado de Israel, né? Ou seja, os conflitos atuais, as situações do momento, tá? A questão do narcotráfico e a América Latina, tá? Conflitos na África, conflitos na Ásia. Então, eu relacionei lá direitinho alguns conflitos, e a minha ideia é de que o grupo escolha um desses conflitos e faça uma rápida apresentação, tá? A apresentação entre 5 e 10 minutos, né, da origem desse conflito, dos atores envolvidos nesse conflito, em que pé esse conflito está agora, né? Então a gente está falando, por exemplo, a questão da Síria, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o Irã, tá? Então são vários conflitos, e o grupo vai poder escolher um desses conflitos, tá? E produzir um pequeno vídeo. Pequeno vídeo mesmo, uma coisa rápida, singela, até para facilitar. Eu sei que muitos têm limitações técnicas, né? Tem limitações de computação, de computador, de internet, tá? E é por isso que essa atividade vai ser em grupo,
né? Ao ser em grupo, essa atividade permite que vocês distribuam as tarefas de acordo com as necessidades técnicas de cada um. Né? Então, eu, por exemplo, eu não tenho um computador legal para fazer a gravação, né? Nem uma internet boa para fazer a transmissão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui com a produção do roteiro do vídeo, né? Então, geralmente, todo vídeo você tem um pequeno roteirinho, você vai apresentar um roteiro, né, e vai discutir esse roteiro de forma, né, coletiva com o grupo, e aí depois o pessoal que tem mais desenvoltura com as tecnologias e também mais capacidade técnica vai produzir o vídeo. Tá? Então, a gente tem duas tarefas aí especificamente. A ideia, né, peraí, rapidinho, cara feia, né? Não, isso aí não impede. Primeiro, que não é verdade. E segundo, que se eu estou aqui, isso aí não é impedimento para ninguém, tá, Maria? A questão é a seguinte: a questão é de que o grupo, né, que vai resolver direitinho. Eu gostaria de que a ideia de que a gente tenha 5 pessoas, tá? 5 membros, e aí vocês não precisam especificamente estar na mesma turma, pode ser, né, membros de turmas diferentes, não tem problema, eu estou analisando vocês como um terceiro ano, como um todo, tá? E depois, é claro, eu vou distribuir a pontuação é do grupo, aí eu distribuo lá na planilha direitinho para cada um, tá? Os 5 membros, 5 pessoas, tá? Eu gostaria de que pelo menos 2 pessoas gravassem, tá? 2 pessoas aparecessem no vídeo. Mas o ideal mesmo, até para dividir, dependendo do suporte técnico de cada um, é de que os 5 apareçam no vídeo, né? Fazendo uma rápida apresentação, uma rápida discussão, tá? Mas que pelo menos 2 por vídeo. Estão compreendidos? Na semana que vem eu vou fazer um pequeno texto, tá? E vou disponibilizar para vocês lá. Olha, Gustavo, essa ideia que você está levantando aí, essa pergunta sua, tá? Ele colocou aqui, ó, tem que ser imagem mesmo? Pode ser áudio, não? Olha só, essa ideia que você está levantando é interessante, tá? Pode ser um áudio como um podcast, né? Um pequeno podcast de 10 minutinhos, tá? Não tem problema não, tá? Mas a princípio eu pensei em vídeo, tá? Por quê? Porque aí, se vocês quiserem, dependendo da capacidade técnica, da desenvoltura técnica de vocês, fazerem uma apresentação, do jeito que eu tenho feito lá nas videoaulas, né? Uma imagem, já que vocês vão falar sobre conflitos, é sempre interessante apresentar um mapa, é sempre apresentar, né, a foto das figuras envolvidas, dos principais autores. Por exemplo, eu vou falar sobre a Síria. Não tem como não falar de Bashar al-Assad, né? Aí botar a fotinho lá da cara de fuinha dele, tá? É interessante. Você vai falar sobre a questão lá da Palestina. Não tem como não falar sobre o Ariel Sharon e outros membros envolvidos ali no conflito, tá? É só editar o áudio com as fotos. Pode ser, tá? Então fica assim, fica fechado assim, tanto um áudio, um pequeno videozinho, né, de 5 a 10 minutos, quanto um áudiozinho no formato de podcast, tá? De 5 a 10 minutos, vocês também, tá valendo também. Membros de, né, 5 pessoas, tá? Não precisa necessariamente ser 5 pessoas da mesma turma, tá? Mas é interessante que a atividade seja em grupo, todos façam e entreguem, tá? Mas como que eu vou entregar? Bem, pode mandar por e-mail também, tá? E aí vocês, pelo e-mail pelo Gmail, né? Vocês podem mandar arquivos maiores, porque ele salva automaticamente lá no Drive de vocês, tá? Então não tem problema, tá? Eu recomendo que vocês abram o Gmail. De qualquer forma, talvez dependendo da situação, eu abra um repositório, né, seja um drive especificamente para receber isso aí, tá? O tema a gente pode escolher, não tem problema ser repetido. Natália está perguntando aqui, tá? Natália, não tem problema ser repetido. A única coisa que eu vou pedir é de que vocês olhem lá no calendário e vejam quais são as atividades, quais são os conflitos que nós vamos discutir lá na 6ª e na 7ª semana. E escolha um desses conflitos, tá? Pode escolher de acordo com o interesse de vocês, pode escolher também de acordo com a facilidade de acesso a informações, tá? Porque a gente vai falar sobre muitos, a gente vai falar sobre
o Irã e a Revolução. A gente vai falar um pouquinho sobre a formação do Estado de Israel, a gente vai falar um pouquinho sobre a guerra do Iraque, a gente vai falar um pouquinho sobre a guerra da Síria, a gente vai falar um pouquinho sobre a Venezuela e os conflitos da América Latina relacionados ao narcotráfico, à violência, tá? Então, tem muitos assuntos, tá, que vocês podem abordar lá que a gente vai trabalhar. No livro de vocês também tem esses assuntos, tá? Tanto no capítulo 10, 11, 12, vocês também podem usar o livro como um guia, tá? A Duda aqui está perguntando qual é a data de entrega, né? Olha, a princípio a data de entrega é na sexta semana, tá? Na nossa sexta semana de atividade. Hoje nós estamos, né, na terceira semana, então vocês teriam 3 semanas para entregar isso. E por que na sexta semana e não na sétima? Porque eu preciso ter um tempo viável para poder avaliar essas atividades de vocês, tá? E lançar as notas lá na sétima semana para todo mundo saber certinho o que passou e o que não passou, tá? Aliás, não sei se é por causa desse problema que o pessoal relatou aí, mas eu tenho notado que a adesão da galera na primeira semana de atividades de presença foi bem maior do que na segunda. E na terceira está minguando também. Não deixem acumular essas atividades, tá? Não deixem acumular essas atividades, porque eu preciso, né, repassar isso lá no que é acadêmico, e até porque a gente também está precisando saber quem está seguindo a atividade, quem não está conseguindo seguir a atividade, né, quem meio que está desanimado e está querendo desistir, porque é uma opção do aluno também, essa opção foi dada ao aluno também, né? O aluno não está gostando da atividade remota, ele não vai perder de ano, mas quando voltarmos às atividades presenciais, provavelmente no próximo ano, aí ele já vai voltar, né, na série que ele estava, né? Então isso é uma atividade isso foi uma opção que foi dada também lá pelas diretrizes, tá? Então, mas para a gente poder fazer esse acompanhamento, né, para saber fazer essa separação de quem está tendo dificuldade, de quem realmente desistiu, né, eu preciso estar sabendo, né, participando, vendo a participação de vocês. Então, a princípio, né, eu fiquei um pouco preocupado com essa queda na produção dos textos, tá bom? Não deixem de fazer, não deixem acumular, acreditem. Eu sei como que é da natureza humana, eu também, procrastinar é o meu sobrenome também, tá? Acreditem, a maioria dos vídeos que eu estou gravando para as aulas, né, eu estou gravando domingo à noite, né, porque é a última hora que eu posso gravar, essa também é da minha natureza. No entanto, eu sofro bastante com isso e eu tenho certeza que vocês também vão sofrer bastante se vocês deixarem tudo para a última hora, produzir o vídeo, produzir os textos todos, né, vai interferir na qualidade dos textos de vocês e vai interferir também, né, na forma de que vai ser avaliado. Então, não deixem para a última hora, tá? Com a bandeira de cenário, né? Eu não entendi. Se gravar com a camisa do Flamengo ganha ponto extra? Olha, não ganha ponto extra não, mas com certeza fica bem melhor, né? O visual do vídeo com certeza fica muito melhor, muito mais agradável aos olhos de todos, tá? Não tem problema não, o Leonardo aqui fez a consideração, a Natália deu a ideia que pode ser como bandeira de cenário, tá? Também não tem problema não. Não vamos ter preconceito com nenhum time, tá? Não precisa ser só do Flamengo. Vocês podem também colocar a camisa do Vasco, não tem problema, só toma cuidado para não cair a conexão, essas coisas, porque tá complicado. Tudo bem, gente? Vamos lá. Entendido, pessoal, o que eu quero sobre a nossa segunda avaliação? Tá tudo tranquilo? Alguém quer fazer alguma consideração, quer fazer mais alguma pergunta? A hora é agora, tá? Relacionado ao trabalho. Tudo certo. Show. A data de entrega é a sexta semana das nossas atividades, ou seja, daqui 3 semanas, tá? A gente está agora na terceira semana, a semana da atividade remota, e a data da entrega é a sexta semana. Até lá, né, a princípio, é para vocês encaminharem para o meu e-mail. Mas até lá, se eu achar interessante, eu posso abrir um repositório e pedir para vocês colocarem lá. Mas, a princípio, para mim, facilita vocês deixarem
no e-mail. Só estou avisando aqui que eu vou fazer um print na presença da galera, tá, gente? Ok. Eu farei um segundo print no final da nossa atividade. Tudo bem, Pablo? Então a data da entrega é a sexta semana. Eu queria falar sobre a atividade de avaliação. Anne, pode falar. Pode abrir o microfone. Anne? Estou pelo PC. Tá sem áudio. Então faz a consideração aí no chat, depois a gente abre aqui para leitura. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Mais alguma consideração sobre o trabalho? O tema relacionado a qual semana mesmo? Olha, o tema está relacionado a conflitos, tá? A conflitos geopolíticos. Então, são os conflitos que nós vamos trabalhar na sexta e na sétima semana. Estão relacionados aos capítulos 10, 11 e 12 do livro didático. Tá? Então, vocês podem escolher qualquer um desses conflitos e fazer, né, um trabalho em vídeo sobre a apresentação desse trabalho. Zé, nosso trabalho pode ter algo criativo? Cara, pode ter algo criativo. Vai a cargo de vocês, tá? Mas é interessante que eles tenham o mínimo de relação com o conflito que vocês estão trabalhando. Tá? Às vezes a pessoa empolga para alguma coisa criativa e aí faz sei lá, mímica, um negócio, aí daqui a pouco a gente, caramba, mas o que o cara estava querendo falar? Pode ser algo criativo, né? Não tem problema, mas que esteja relacionado ao conflito que vocês querem discutir um pouquinho, tá? Mas então a gente viu aqui uma série de poemas sobre a guerra da Síria e o impacto sobre... Vamos recitar esses poemas. Não tem problema. Faça uma rápida introdução, né? Fale sobre o conflito da Síria e aí fale sobre os poemas, recite os poemas. Não tem problema, tá? Pode ser... pode utilizar a cargo de vocês essa inspiração aí. A Anne aqui colocou a pergunta aqui. Eu fiquei com dúvida nessa semana sobre o que a gente vai escrever. Seria sobre os problemas de mobilidade urbana da nossa cidade? Isso, Anne, você vai olhar a sua cidade, você vai olhar a realidade da sua cidade, tá? E você vai fazer uma avaliação sobre o que você acha que está faltando na sua cidade em relação a transporte, tá? Individual, coletivo. Eu vou citar um exemplo aqui sobre Pádua, né? O que eu vejo de Pádua, né? Pádua é uma cidade que ela tem, né, transporte baseado, né, no transporte rodoviário individual. Tá? Muitas pessoas se utilizam também das bicicletas, o que é um transporte acessório muito interessante, uma solução em muitos países. No entanto, a gente vê que isso não foi uma escolha planejada da gestão pública. Não foi assim, olha, vamos, né, modernizar o transporte público em Pádua, investindo nas bicicletas. Não, foi uma coisa que aconteceu. As pessoas de baixa renda, que não podem ter carro, que não têm acesso a um transporte público minimamente decente, e elas são, né, empurradas para utilizar a bicicleta, né, se fazendo valer da questão do espaço urbano de Pádua ser relativamente pequeno. Tá? Agora, isso é o quê? Isso é um problema, porque e se a pessoa está doente? E se está chovendo? Né? E se é uma pessoa com alguma deficiência? Né? Quando a gente pensa o transporte de uma cidade, esse pensamento tem que ser planejado. Tá? Não é só o trânsito, ele tem que ser planejado para todo tipo de público, com objetivos, né? Ou seja, criar um sistema de transporte, né? Que é um conjunto de elementos com um determinado, né, objetivo, que é, no caso, dar fluidez ao transporte de mercadorias e de pessoas. Eu já consegui pegar trânsito em Pádua, que é, né, inadmissível. Aí você pensa assim, mas a galera usa muita bicicleta. Sim, mas existem ciclovias? Foi pensado, os trajetos foram pensados para bicicleta? Então, tá entendendo? Isso, o que eu vejo rapidamente em Pádua, né, pelo que eu
né, conheço da cidade. Então, cada um vai olhar a sua cidade e vai refletir, com base de tudo que a gente falou sobre transporte, sobre mobilidade, tanto nas videoaulas quanto no material complementar, e aí vocês vão construir um pequeno texto, né, crítico, tá, avaliando isso. É claro, mas eu acho não, eu acho que está tudo perfeito, eu acho que tem que ser assim. Tá bom, construa seu texto, né, argumentando por que você acha que tá tudo bem, está tudo certo, não poderia ser de outro jeito, tá? Tá, Anne? Então é essa a atividade que eu quero que vocês produzam lá, um texto de mais ou menos 150 palavras, fazendo uma avaliação da cidade em que vocês moram, tá? Por quê? Porque nas videoaulas, lá nos trabalhos e principalmente nos documentários também que eu coloquei, eu fiz uma visão mais ampla, né? Ou seja, eu discuti a questão do transporte no Brasil, a questão do transporte nas cidades, a evolução dos meios de transporte, ou seja, tudo aquilo que vai ser cobrado em vestibular, vai ser cobrado em provas mais para frente, né? Que vai dar também a base para vocês fazerem uma avaliação melhor sobre a própria realidade de vocês, sobre a cidade em que vocês moram. Mas eu moro em Aperibé. Tá, então fale sobre Aperibé, tá? Não tem problema. Ok, Anne? Beleza, entendeu. Mas alguém ficou com a dúvida sobre o conteúdo especificamente, galera? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o conteúdo? Meios de transporte, turismo, a gente falou um pouquinho sobre também sobre telecomunicações. O foco foi meio de transporte, mas nas videoaulas eu falei um pouquinho também sobre turismo, falei um pouquinho sobre esse mundo em redes, né? Esse mundo em fluxos, tá? Que é a produção do mundo do século XXI, tá? Tá, a Karen está perguntando, está falando assim, eu queria que você falasse do uso de ferrovias, se seria benéfico. Bem, olha só, as ferrovias é um meio de transporte, tá, que ela tem como vantagem o custo, principalmente de manutenção da rede. Vocês olhem aí a cidade de vocês, toda cidade tem um trilho, né, uma estrada de ferro cruzando a cidade. E a maioria dessas estradas de ferro estão abandonadas. No entanto, de vez em quando você ainda vê algum trem passando por ali. Então você vê, a manutenção é baixíssima e mesmo assim elas estão funcionais, elas ainda poderiam ser utilizadas se fosse de interesse público, né, ou interesse econômico. Então a manutenção é muito baixa, tanto das redes, depois que você instala essas redes, a manutenção é baixa, e também do material rodante. Ou seja, você manter o trem, você manter a manutenção do trem é muito mais barato do que você manter a manutenção, por exemplo, dos caminhões. Principalmente quando você compara que um único trem pode carregar a quantidade de material ou de pessoas equivalente, né, a centenas de caminhões. Então, quando você coloca isso tudo na base, quando você coloca tudo isso, né, na ponta do lápis, a rede de ferrovias ela é muito interessante, principalmente para extensões, né, que você tem que cruzar muito grandes. Então, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. Então, essa rede ela se torna muito, muito interessante. Qual é o ponto negativo da rede ferroviária? Principalmente a sua dificuldade em flexibilizar, né? Ou seja, o trem ele vai conduzir o material do ponto A ao ponto B. O trem não consegue dobrar a esquina igual um caminhão, né? Seria um pouquinho ruim se isso acontecesse, tá? Então, de certa forma, o trem ele é interessante para distâncias relativamente médias e grandes, tá? E é baixo, o custo é baixo, o impacto ambiental é baixo também, tá? Agora, quando vocês forem ver, ou se vocês já viram lá a nossa videoaula, vocês perceberam que, historicamente, por uma série de fatores relacionados ao lobby das grandes empresas e por decisões muito equivocadas dos políticos brasileiros, do governo brasileiro, a gente tem deixado as ferrovias de lado e investido maciçamente no transporte rodoviário, tá? Tanto para transporte de pessoas quanto o transporte de mercadorias. Então, qual é o resultado disso? No caso do Brasil, é o aumento do custo do transporte das coisas e das pessoas, porque a gente não tem outras opções, tá? Mas então a ferrovia é a solução definitiva para o país? Espera aí, tá?
a ferrovia, ela é um modal que é interessante para determinado contexto. O legal, o ideal para qualquer país do mundo é você ter um sistema multimodal, ou seja, você aproveitar o potencial de cada modal para cada situação específica. Então, por exemplo, transporte de soja. Seria muito interessante que a gente tivesse vias, rodovias, para escoar a produção da soja do campo até, por exemplo, uma estação de trem. Então, os caminhões poderiam levar a soja do campo até a estação do trem. Por quê? Porque a rodovia ela tem essa flexibilidade. Lá na estação de trem, você poderia fazer uma baldeação, ou uma estação de trem, ou um porto fluvial, uma hidrovia. Aí você poderia conduzir uma quantidade absurda de soja até um porto. Né? Ou então diretamente, se for um porto fluvial, como tem já no Amazonas, você já poderia lançar diretamente essa soja em um navio e exportar essa soja a um custo baixíssimo. Então entendam, né? A cada situação a gente tem que avaliar qual é o potencial de cada modal. A mesma coisa acontece dentro das cidades. Né? Para cada situação nas cidades, você tem um transporte interessante. Mas aí a gente tem os pontos negativos. O custo, por exemplo, o metrô. O metrô, quem já andou de metrô sabe, é a melhor forma de transporte que existe para uma cidade. É subterrâneo, é rápido, é limpo. Só que qual é o problema? O custo de implementação é caríssimo. Por exemplo, uma cidade como Pádua não valeria a pena você colocar metrô, porque não tem volume nem distância necessário para você aplicar o metrô em Pádua. Agora, você poderia avaliar outras formas de transporte. A Pádua é uma cidade de médio porte, uma cidade pequena. Talvez um transporte via um VLT, um veículo leve sobre trilhos, tá? Investir mais em ônibus públicos, né? Ou seja, o transporte público para a realidade da cidade é sempre melhor do que o transporte individual, rodoviário, que é o que infelizmente acontece na maioria das cidades. Acontece em Pádua e acontece também em São Paulo. Tá? Aí vamos ver aqui as perguntas. A Natália, levando em conta o custo do frete, no caso da quantidade que um trem pode transportar, isso poderia atrair investimentos para indústrias? Olha, Natália, a sua pergunta é excelente. Tá? A verdade, aí a gente cai numa questão de avaliação da própria natureza econômica do país. Tá? Muito se fala sobre o Estado e como que o Estado é ruim, blá, 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 né? Principalmente quando você tem uma visão mais liberal da economia, o que não é problema nenhum. Tá? Os liberais eles têm uma ideia o quê? A gente precisa tornar a economia mais eficiente, porque a partir da economia mais eficiente, né, todos serão beneficiados. Né? Então você vai gerar uma economia maior, ou seja, uma renda maior, e, consequentemente, né, mesmo que as desigualdades existam, mesmo assim, com o aumento da economia, com o aumento do bolo, todo mundo vai ter um pedaço a mais para poder, né, desfrutar. Só que essa visão liberal, ela talvez não se aplique à realidade brasileira, pelo menos não historicamente. Por quê? Historicamente, o que a gente tem observado é o quê? Que a iniciativa privada ela não tem essa disposição de investir. Ela investe para um lucro rápido. Então, grandes obras de infraestrutura, como ferrovias, por exemplo, geralmente a iniciativa privada não investe. Então, a gente fica dependendo de quem? A gente fica dependendo do Estado. Né? E aí o Estado ele tem um dinheiro limitado. Né? Esse dinheiro é limitado. E aí, como que vai ser aplicado esse dinheiro? E aí começa o que a gente chama de lobby, ou seja, a pressão, a influência dos diferentes atores sobre o Estado. E é exatamente esse lobby, essa pressão, que a gente tem observado o quê? Fazer o Estado investir muito mal no meio de transporte.
Porque o capital, ele não funciona como um único organismo, né, que pensa tudo. O capital são vários atores, são vários grupos diferentes. Você tem o grupo dos grandes agricultores do agronegócio, você tem o grupo das empresas de automóveis, você tem o grupo das empresas imobiliárias. Então, esses grupos, eles muito mais brigam entre si do que concordam. Então, o que a gente tem visto historicamente, graças à forte influência da indústria de automóveis, o Brasil deixar de investir, né, em ferrovias para investir em rodovias, porque afinal de contas não faz sentido eu produzir carro se não existem rodovias, não faz sentido eu produzir carros se eu não convencer as pessoas que a melhor forma de transporte é o automóvel. Né? Então, de certa forma, por causa desse lobby, por causa desse peso, a gente tem observado a rodovia prevalecendo sobre outros meios. E aí a gente tem todos os problemas. E quem sofre? Todo mundo, desde do cidadão comum, que sofre com um meio de transporte ineficiente, caro e perigoso, até a própria indústria. Mas é o quê? As outras indústrias, né, que querem transportar, querem formas mais eficientes de conduzir os seus recursos e não podem, porque eles esbarram o quê? Nas nossas estradas superlotadas, num transporte caro para distâncias muito longas. Tá entendendo, Natália? É mais ou menos assim. Seguindo aqui, ó, o Gustavo, eu gostaria de saber o quanto afetaria na economia de uma cidade se ela perdesse as telecomunicações e os meios de transportes atuais, né, de forma temporária. Queria, na verdade, saber o quão dependente dos fatores, né, a nossa economia está, né? Olha, é só a gente pegar, a gente tem um bom exemplo disso, o Gustavo que levantou essa questão. A gente tem um bom exemplo disso. Foi a greve dos caminhoneiros, acho que já faz uns 2 anos, né? Olha, a economia parou. Hoje, como boa parte da economia está, né, fundamentada em fluxos, ou seja, a nossa sociedade moderna ela está fundamentada em fluxos, seja de mercadorias, né, seja de informações. Tá? Hoje, com a pandemia, ainda mais, porque, afinal de contas, veja, tudo que vocês recebem de educação, de informação, chega via telecomunicações. Então, quando você tem uma situação extrema, como faltou luz, caiu a internet, você já sente o impacto diretamente na sua vida. Né? E também, mais dramaticamente falando, sobre a condução das coisas. Tá? Ou seja, com a greve dos caminhoneiros, os produtos pararam de circular no país e a gente teve até mesmo o início, o princípio de um desabastecimento. Ou seja, as prateleiras começaram a ficar vazias, os supermercados não tiveram seus estoques repostos, né? Os postos de gasolina pararam de receber gasolina. Tá? Então, na verdade, a sociedade atual ela é totalmente, né, baseada no fluxo de coisas. Então, quando eu falo lá no início da videoaula que a gente pode medir uma sociedade por quanto ela tem de capacidade de fluxo, tá? Isso não é exagero. Infelizmente ou felizmente, a sociedade está pautada no fluxo de informações, capitais, mercadorias e pessoas. Tá? E um dos pontos interessantes, né, que é uma consequência secundária, é também a transmissão de doenças. A gente viu com a pandemia do coronavírus que um mundo mais conectado é um mundo também mais fácil de transmitir doenças. No século 13, 14, por exemplo, o coronavírus surgiria numa região do mundo, ela se espalharia ali pela Ásia e ficaria contido ali. Tá? E o que aconteceria? Ela nasceria, se difundiria para aquela região e depois ela iria desaparecer, que é o ciclo natural de todas as doenças. Tá? Agora, a partir do momento que você tem uma integração mundial, a questão de pandemias se torna cada vez mais possível e, inclusive, é bem provável que mais vezes isso ocorra.
tá? Ou seja, mas não, pelo amor de Deus, é bem provável que outras pandemias em escalas iguais a que a gente tem visto do corona agora, elas realmente possam acontecer com uma frequência maior, porque o mundo nunca esteve tão integrado. Vejam vocês lá também a peste negra, né? A peste negra que dizimou boa parte da população europeia lá no século XIII, XIV. Por que ela aconteceu? Por que ela, né, aconteceu ali, naquele momento histórico? Bem, a gente, quando pega a história, a gente percebe que é mais ou menos ali naquele período em que os europeus vão começar a estabelecer contato comercial com a Ásia, com as especiarias. E, de certa forma, a doença, a peste, veio junto com esse trânsito de mercadorias. Então, o mundo em fluxo, ele também transita todo tipo de coisa, não só, né, coisas boas, como mercadorias, produtos que a gente usa, como também coisas ruins, como a doença, como drogas, tá? Afinal de contas, as drogas dependem também da infraestrutura instalada para poder se transmitir, tá? Aqui, Gustavo, seria possível a queda de uma cidade se esses fatores sumissem por longos períodos? Cara, é só você imaginar que cidade é autossuficiente, né, Gustavo? Gustavo faz essa pergunta. Nenhuma cidade é autossuficiente, nem as menores cidades, tá? Pega, por exemplo, Pádua. O quanto de coisas que vocês consomem no dia a dia de vocês é produzido em Pádua, né? Uma parcela pequena. Se vocês tivessem que depender de tudo que Pádua produz, vocês ficariam com o quê? Com café, né? com papel higiênico, água sanitária, né? Pedras ornamentais, e acabou. Né? Todo o resto vem de outros lugares. Né? E eu estou falando, não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo que isso é ruim, não. Tá? Nós não devemos ter medo da evolução, das evoluções tecnológicas. O que a gente tem que entender é de que é um processo, e como todo processo, ele tem pontos positivos e negativos. Mas, sim, uma cidade se tornaria inviável se esses transportes, se o fluxo de informações, eles deixassem de existir. Tá? Otávio, tenho uma dúvida. A adesão que aplicativos como Uber têm recebido pode levar à degradação de políticas públicas de transporte? Exemplo, até onde eu sei, pessoas com mais de 60 anos pagam um valor reduzido nas passagens de ônibus. Se o fluxo de pessoas, né, largando os ônibus, né, para pagar, no caso Uber, né, desculpa, é possível que o governo abra mão de políticas como essas, dos idosos, afirmando não poder pagar por essas medidas? Eu entendi o que você falou, Otávio, de que, de certa forma, as pessoas estão migrando para aplicativos e é possível, né, de que o transporte público tradicional ele deixe de existir, né, e, de certa forma, isso prejudique os mais, né, vulneráveis. Tá? Otávio, a gente está vivendo um processo muito, muito recente. As transformações nos meios de transporte, elas estão ocorrendo. A gente ainda tem que entender quais são as consequências possíveis dessas ações. Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que, pela Constituição brasileira, cabe ao governo garantir o transporte e a circulação das pessoas. Tá? Então, as empresas elas trabalham com o que a gente chama de concessão. É igual o caso das TVs, que eu falei lá na videoaula. Um canal de televisão, ele só existe pela concessão do governo. Ou seja, o governo permite que aquela empresa, que aquela iniciativa privada, explore aquele tipo de ação, aquele tipo de banda de canal. A mesma coisa acontece com o transporte público, né? É responsabilidade do governo, mas ele transfere essa responsabilidade em forma de concessões para empresas. É possível que num futuro breve, empresas de ônibus deixem de existir, se tornem inviáveis, ou até que a gente tenha aplicativos de ônibus. Né? Existem alguns movimentos para esse ponto. Tá? É claro que vai haver a necessidade de toda uma nova legislação, né? Vai haver toda uma necessidade, né, do governo
controlar esse processo. Já começou com a legalização do Uber, né? Vale lembrar que quando o Uber surgiu, houve uma disputa entre taxistas e o Uber, né? Por quê? Porque os táxis são todos regulamentados, né? E a questão do transporte por Uber não tinha, né, regulamentação nenhuma. Então, cada cidade tem regulamentado os seus próprios transportes. Agora, é um movimento, pela minha experiência, que não tem mais retorno, né? Ou seja, esses aplicativos eles chegaram para ficar. Existem, inclusive, projetos, tá? E muitas empresas, até de automóveis, trabalham com a possibilidade de que não vai haver mais, no futuro próximo, nem mesmo automóveis privados. Tá? Por quê? Porque o Uber ele está, né, detonando os táxis, mas é bem provável que ele comece a detonar até outros veículos também, não só os ônibus, que ainda vencem numa questão de valor, tá? Mas que num futuro breve, talvez nem mesmo vale a pena você ter um automóvel, você ter um carro em casa, porque se você colocar todos os custos de manutenção, impostos, né, você colocar também os custos de estacionamento, não vai valer a pena. Tem empresas que estão trabalhando com um futuro breve em que talvez nem motorista mais o Uber vai ter. Você vai ter o quê? Você vai ter o carro vai estar estacionado no lugar, você vai abrir o aplicativo, como funciona hoje em dia com as bicicletas públicas. Você vai abrir o aplicativo, vai botar o seu nome, vai pagar por algumas horas, vai acessar o carro, vai até onde você quiser ir, o ponto que você quiser ir, você deixa o carro, né, fecha o programa e vai embora. Outra pessoa vem e usa esse carro. Num futuro breve, já existem pessoas trabalhando com essa realidade. Então é possível, gente, que toda a questão do transporte público que a gente esteja falando agora, essa aula hoje, daqui 5 anos, ela tenha virado história. Né? É porque está havendo uma movimentação e um movimento, e ele é muito, muito drástico, e só mesmo com um distanciamento histórico para a gente poder ter a certeza do que vai acontecer. Tá bom, Otávio? Pessoal, já são 2h53, tá? A discussão aqui foi bem legal, tá? Essas atividades síncronas são muito curtinhas, tá? É só mesmo esse momento para a gente poder responder as perguntas de vocês. Eu estou muito satisfeito com a dinâmica, eu acho que está sendo assim mesmo. Se vocês quiserem, podem abrir também o microfone, não tem problema, apesar de que eu sei das dificuldades, né? A galera tem, né, um pouquinho mais de receio de falar aí no microfone, mas não tem problema não, pode abrir, que talvez dê até mais dinamismo na nossa aula, devido até o curto tempo que a gente tem aqui, tá? O antigo Zé falava, né, a hora exata, né? Mas agora não vale a pena, eu posso... 2h57, né, 2h54, já até errei olhando a hora. Tá? Então, gente, eu agradeço. Não deixem de fazer as atividades, tá? Essa semana eu já vou lançar a pontuação desse primeiro período, a gente está chegando praticamente na metade do nosso ciclo, então eu já vou lançar as atividades, tá? Vou lançar os textos de vocês, a pontuação, vou fazer a planilha, tá? E vou encaminhar também os casos das pessoas que não estão fazendo as atividades, como pessoas que estão, né, sem frequência, tá? Então não deixem de fazer as atividades direitinho, tá? Acho que é só isso, tá? Organizem-se lá nos grupos, qualquer dificuldade, gente, pode mandar por e-mail, e inclusive eu abri durante esse período de atividade síncrona, eu abri o meu WhatsApp também, qualquer dúvida, né, podem mandar pelo meu WhatsApp, tá? O número está lá no grupo lá do IF, né? Vocês podem conseguir ele lá, e aí vocês mandem, só evitem mandar fora do horário comercial, né? Nas 2h da manhã, 3h da manhã, tá? Cara, Gustavo, eu não sei nem como bloqueia no Zap, entendeu? Então, se eu te bloqueei, foi sem querer, tá? Eu vou até ver como que faz isso aí. Sinceramente, eu não sei como que bloqueia, não. Eu sou tiozão, ó. Tiozão do Zap aqui, tá? Frederico, vou mandar travar o Zap. Tá bom, eu vou ver como que faz isso aí, tá? Mas se eu te bloqueei, foi sem querer mesmo, tá?
Mas, de qualquer forma, se não conseguir entrar em contato pelo Zap, mande pelo e-mail, porque eu sempre estou acessando o e-mail também, tá? E aí eu consigo tirar as dúvidas de vocês. Eu até prefiro o e-mail, né? Porque o e-mail eu abro todo dia. O Zap tem dia aqui que eu nem olho o celular e coisa e tal, tá? Então, mandem por e-mail e se não conseguirem, mandem pelo Zap, tá bom? Show, gente. Até semana que vem. Boas atividades e até breve.